Gente, vamos lá. Eu mandei a foto para vocês, né, do livro, né? O livro é Nosso Deus, é Deus de Poder. Olha lá. Nosso Deus é Deus de Poder. E ele fala muitas coisas do poder de Deus na vida de algumas pessoas da Bíblia, né? Histórias bíblicas onde o poder de Deus é manifesto. E por que essas histórias estão lá? Para que a gente tenha conhecimento, para que a gente possa... Não, essas histórias estão lá para que a gente saiba que aquele Deus que livrou Daniel da cova dos leões é o mesmo Deus que está na nossa vida hoje, nos livrando dos nossos problemas e das nossas lutas. O mesmo Deus que livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha é o mesmo Deus que hoje fala: eu estou contigo o tempo todo, eu estou, sabe, constantemente com vocês, eu jamais vou te desamparar. Oi, Lu. Então, essas histórias não estão por acaso na Bíblia, elas estão para quê? Para que a gente traga ela para a nossa realidade. A gente tem que saber que a Bíblia é a palavra de Deus para nós. Não são histórias, não é romance, não é ficção. É a palavra de Deus para as nossas vidas. E hoje nós vamos estudar um texto. Gente, ó, eu conheço a história, vocês conhecem a história, mas eu nunca vi uma história tão cheia de lições tremendas e profundas e... Nossa, eu já estudei quando você vai pregar, né? Que você tem que dar um tema e dar aquele tema para a pessoa e desenvolver todo, que nem o Eldário Domingo, né? Ele pregou sobre a preguiça e fez várias textos bíblicos sobre a preguiça. E é quando a pessoa mais grava. Mas esse texto que a gente vai estudar hoje, que é a história da ressurreição de Lázaro, ele é tão rico que ele não tem uma lição, né, pra gente. Ele tem dezenas de lições profundas, que se a gente gravar 2, 3, sabe, nós vamos sair muito enriquecidas essa noite quando a gente terminar aqui, eu tenho certeza. Vai ser muito enriquecedor, porque foi tremendamente enriquecedor para a minha vida. Então, lá em João, no capítulo 11, eu vou ler o versículo 1, 2 e 3 para vocês, né? Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, ele tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Deixa eu levantar um pouquinho o celular, que eu estou muito baixinha. Esta família era muito próxima de Jesus. A gente viu que essa família era próxima. Jesus convivia com eles. Jesus comia na casa deles. Jesus tinha amizade com eles. As irmãs falaram: Jesus, está enfermo aquele que tu amas. Gente, o que nós aprendemos daí? Mesmo Jesus amando tanto aquela família, mesmo Jesus amando Lázaro, não foi por causa disso que a aflição não chegou para eles. Não foi por causa deles serem amados por Deus que a enfermidade deixou de entrar naquela casa. Independente deles serem amados ou não por Deus, eles passaram por momentos difíceis. Então, a gente tem que entender que às vezes nas nossas vidas acontecem situações difíceis que nós pensamos: ai, Deus não me ama, ai, Deus esqueceu de mim. Mas aqui a palavra de Deus fala: está enfermo aquele que tu amas. Lázaro era amado de Deus, mas mesmo assim a enfermidade chegou naquela casa. Mesmo assim ele estava passando por um momento de aflição. Mesmo assim eles estavam sofrendo. E às vezes a gente passa por um momento difícil, as pessoas falam: ah, mas cadê o Deus da tua vida? Ah, mas você precisa passar por uma cura interior, você precisa de uma libertação, você precisa disso, E as coisas ruins acontecem pra gente, mesmo com o amor de Deus sobre as nossas vidas, né? Os apóstolos foram perseguidos, os profetas foram perseguidos. Quem dirá nós que somos filhas de Deus? Também vai vir sobre nossa vida perseguição, enfermidade, luta, sabe, situações difíceis. E mesmo Jesus amando
o Lázaro, eles passaram esse problema. A Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições, mas que Deus venceu o mundo, né? Jesus falou, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. No versículo 3 fala, Lázaro era amado por Jesus. Jesus te ama tanto que ele prova a tua fé. Mas não quer dizer que você deixou de ser amada por Deus. Jesus te ama tanto que ele prova a tua fé, sabe? Então nós passamos por lutas e passamos por tribulações também. Deus amava tanto o próprio filho dele, mas mesmo assim, Jesus era tão amado do Pai, mas mesmo assim Deus entregou a ele, para que nós pudéssemos ter acesso a Deus. Então o próprio Jesus foi entregue à morte, mesmo sendo tremendamente amado por Deus, imensamente amado por Deus, né? Não importa a situação que você esteja passando, eu quero te deixar uma coisa, às vezes você pode tá passando uma luta, está passando um momento difícil. Você é amada do Pai. Você é amada do Pai. Uma vez eu estava num problema tão grande, né, na minha vida. Eu tinha meus filhos pequenos, eu tinha sofrido acidente de carro, eu estava de muleta, cadeira de rodas. Aí eu procurei meu pastor, né, e falei que eu não ia mais para a igreja, que eu ia continuar indo para a igreja por causa dos meus filhos e do meu marido só. Falei, porque ele falou, mas e você? Eu falei, eu? Olha para minha situação, pastor. O senhor acha que Deus me ama? Se Deus me amasse, o senhor acha que ele teria deixado? Gente, eu, aqui vos fala, eu passei por esse momento. Eu falei para o meu pastor, falei, se Deus me amasse, eu ia estar passando por isso que eu estou passando, sabe? Então o senhor vai continuar me vendo aqui na igreja todo domingo, porque eu acho legal meus filhos crescerem ouvindo as historinhas da Bíblia, e eu acho que aqui tem boas amizades para o meu marido. Por isso eu vou continuar vindo na igreja. E aí Deus me tratou, Deus me tratou, Deus me tratou. E chegou um dia que eu falei, para Deus, que o senhor está me mimando demais. E eu ouvi, com meus ouvidos, eu ouvi, mas é você que eu amo. Então Deus me fez uma declaração de amor. Deus me fez. Então eu estava passando por muitas lutas, mas Deus estava me sustentando. Então às vezes você pode achar que você está no perrengue, que a situação tá difícil, mas eu quero te falar, Deus não faz acepção de pessoas, Ele te ama de forma incondicional, assim como Ele me ama, assim como Ele amava Lázaro e suas irmãs, Deus te ama, né? Versículo 4, no versículo 4 lá de João 11, Jesus fala o seguinte, esta enfermidade não é para a morte. Gente, Jesus tinha o controle da situação. Ele sabia o que estava acontecendo com Lázaro. E ele falou, fica tranquilo, essa enfermidade não é para a morte. Nada do que pode estar acontecendo com você foge do controle das mãos de Deus. Deus está sabendo de cada coisa que está te acontecendo. Deus está sabendo, sabe, se você está sofrendo, se você não está sofrendo, se você está chorando, se você está numa situação difícil, se o enrosco que você possa estar passando, Deus tem o controle. Não pense que Ele está fora da tua situação. Não pense que Ele está te deixando de lado. Ele tem o controle, assim como Ele sabia tudo o que está acontecendo lá com Lázaro. Ele sabe o que está acontecendo com você hoje. No versículo 5 e 6, ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. E quando ouviu, pois, que estava enfermo, ele ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Gente, que amor questionável é esse, né? Ele amava, mas quando precisaram dele, ele demorou 2 dias. Mas por que ele demorou 2 dias? Não é porque ele não amava muito, porque ele falou, ele foi negligente. É porque ele tinha total controle da situação. Às vezes você pode pensar, Deus, mas por que está demorando isso? Por que está demorando aquilo? Deus tem o controle da situação. Que nem eu falei na semana passada, quando os discípulos falaram, Deus, despede essa multidão, manda elas comprarem as coisas para comer, porque nós não vamos ter condições de alimentar todo mundo. E Deus queria fazer um milagre tão grande, e os discípulos querendo dar a receita do que Jesus tinha que fazer. E às vezes a gente é assim, Deus, faz isso, Deus faz aquilo,
Deus tem o controle da situação e Deus não chega atrasado. A conclusão que chegamos é que o tempo é de Deus e o tempo não é nosso. Deus tem um propósito para cada coisa que acontece na nossa vida. Quantas vezes nós queremos apressar as coisas, né? Quantas vezes nós queremos falar de Jesus, resolve logo, Jesus, toma uma atitude, Jesus, olha a situação, né? Mas Deus vai dar a vitória. Durante muitos anos, queridos, meses, né? Não foi anos, foram meses. Meu marido ia sair trabalhar tão angustiado, e eu falava, Deus, nós temos uma promessa, dá a vitória. Deus, nós temos uma... E ele saía, ele falava, se eu não tivesse os filhos, eu jamais me sujeitaria a passar o que eu tô passando. De humilhação na empresa, sabe? Mas Deus deu a vitória. Deus deu a vitória. Então o tempo é de Deus. E Deus vai nos tratando. Tudo que acontece nas nossas vidas é tratamento de Deus para as nossas vidas, né? Deus sempre está no controle. Versículo 7. Então, depois disso, disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Gente, eles saíram da Judéia porque estavam querendo apedrejar Jesus. Até tem uma parte aí logo depois desse versículo em que Judas fala assim, tudo bem, ele vai lá para morrer, nós vamos morrer com ele também, porque eles saíram fugidos da Judéia. E Jesus falou, vamos voltar para a Judéia. Jesus vai em qualquer lugar que clamarem por eles. Marta e Maria estavam falando, vem Jesus, que Lázaro está doente. E Jesus falou, vamos voltar para a Judéia. Estavam ameaçando apedrejar Jesus lá, ele saiu fugido. Mas ele voltou. Por quê? Porque ele vai aonde quer que chamem por ele. Jesus vai quando chamam por ele, ele não tem área de cobertura. Ele não tem, aqui o sinal pega bem, aqui o sinal tá ruim. Não, ele vai, você chamando o nome de Jesus, Jesus está lá. Porque ele ouve aqueles que clamarem. Quando clamarem, ele estará presente. No versículo 9, Jesus respondeu, não há 12 horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz do mundo. Tem gente andando na escuridão. Eu não assisto noticiário, mas às vezes aparecem as notícias para mim no YouTube, algum vídeo que eu tô assistindo, aparece, você fala... Pessoas tomando atitudes tão absurdas, sabe? Tão ridículas, tão esdrúxulas. Eu falei para o meu marido outro dia, onde está o temor ao Senhor? Onde está, sabe, o discernimento, né? Em muitas pessoas. Porque tem gente andando na escuridão, nas trevas, mas a palavra de Deus diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A palavra de Deus nos dá direção. Quando nós andamos na luz, nós andamos segundo a vontade de Deus. Nós andamos na direção daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Quando nós andamos na direção de Deus, nós estamos andando na luz, né? Versículo 11. E depois disso disse-lhes, Lázaro, nosso amigo, dorme, mas eu vou despertá-lo do sono. Jesus vai ao encontro dos seus amigos. Jesus sempre vai ao encontro dos seus amigos. E o que esse versículo me levou a pensar? Quando você vê alguma pessoa poucas vezes, 2, 3 vezes, você não cria o vínculo de amizade. Mas Jesus vai ao encontro dos seus amigos. Nós precisamos manter um vínculo de afinidade, de amizade, um vínculo de comunhão, um vínculo de intimidade com Deus, queridas. Nós não podemos ter um relacionamento com Deus de 1 vez por semana, de 2 vezes por semana. Nós precisamos criar intimidade com o Espírito Santo de Deus, comunhão com Deus. Jesus vai ao encontro dos seus amigos. Ele não vai ao encontro daquele que lembra dele de vez em quando, somente quando o calo dói, somente quando a situação está difícil. Jesus era amigo de Abraão.
Deus era amigo de Abraão, Jesus era amigo de Lázaro, e que hoje nós possamos falar, somos amigas de Jesus, somos amigas do Espírito Santo de Deus, temos afinidade com nosso Pai. Jesus quer ter comunhão, quer ter intimidade. Nossos amigos, amigo não é quem você vê de vez em quando, quem você cruza uma vez por semana. Amigo é aquele que compartilha as dores, compartilha a alegria, compartilha a comunhão. Eu ouvi uma pregação de um pastor chamado Armando Benner, ele era escocês, e ele falou que ele era muito traumatizado porque ele teve um pai ausente, né? E quando ele soube de Jesus, da salvação, ele começou a patinar com Deus. E quando ele patinava com Deus, eram aqueles momentos de infância que ele não teve com o pai dele. E que todos os amigos dele tiveram, do pai ensinando os filhos a patinarem. E ele patinava com Deus rindo, dando gargalhadas, cantando, brincando, correndo atrás, sabe? E ele fazia daqueles momentos de patinação um momento de comunhão e afinidade dele com Deus. E às vezes eu tô na minha balança aqui em casa, eu pus uma balança no quintal. Aí eu falo, Deus, vem sentar comigo na balança, vamos conversar. Daí a pouco eu já tô pensando, ai, a roupa tá na máquina para eu estender. Ai, que eu vou jantar hoje? Ai, a comida de não sei o que lá. Eu já começo a pensar nos meus afazeres e eu esqueço que eu chamei Jesus para estar lá do meu lado, para ter um momento de afinidade, de comunhão, e não de eu trocar, sabe, devagar a mente. Então eu tô compartilhando com vocês algo que eu tô procurando desenvolver na minha vida, é ter afinidade com o Espírito Santo de Deus, é ter momentos de comunhão. Espírito Santo, agora sou eu e o Senhor sentado na sala, nós vamos ficar 10 minutos juntos, curtindo nossa companhia. Gente, é desenvolver isso, é você praticar, sabe? Jesus falou, Lázaro, nosso amigo, dorme, vou despertá-lo, ele vai ao encontro dos seus amigos, que nós possamos ser amigas de Deus, do Espírito Santo de Deus, né? Versículos 14 e 15, Jesus falou assim, Lázaro está morto, e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter convosco. Às vezes, Deus permite que o problema se agrave mais, para que o milagre seja maior. Quando Jesus falou, Lázaro está morto, vamos lá, e eu me alegro de não ter ido antes. Por quê? Porque para o judeu era importante demorar 4 dias para que pudesse ser ressuscitado, para que a mínima chance de uma enfermidade, de um coma, de um problema de saúde ou um sono profundo pudesse ser, não tivesse mais, entendeu? Até 2 dias, vai ver, ele estava só dormindo. Até 3 dias, mas ele estava indo numa doença, mas 4 dias não. 4 dias já era um defunto, tanto que a irmã dele falou, não, ele já está cheirando mal. Foi importante Jesus demorar os 4 dias. E às vezes a gente passa por dificuldade que você está pedindo a solução e o negócio está piorando. Você está pedindo uma resposta e o negócio está piorando. Eu queria contar para vocês um testemunho que aconteceu na minha empresa. Deus falou que a gente ia ter uma empresa. Passou 13 anos, não foram 2, não foram 3, foram 13 anos. A empresa onde meu marido trabalhava mudou de endereço e o patrão dele ofereceu a empresa para ele. Nossa, ganhamos a empresa de Deus, aleluia, glórias. Só que ele era prestador de serviço e nós não tínhamos a inscrição estadual, nós só tínhamos o CNPJ. Então, nosso contador falou, agora vocês vão no posto fiscal para tirar a inscrição estadual, porque nós prestávamos um tipo de serviço e nós passaríamos a prestar outro tipo de serviço que exigia a inscrição estadual. A empresa que estava lá naquele endereço saiu, deixou toneladas de material, toneladas, não eram alguns quilinhos, muitos materiais lá para a gente beneficiar e devolver. O material era da empresa que saiu,
nós íamos prestar serviço para eles e devolver. Então, para eles não tirarem todos aquele material de lá e depois mandar de novo pra gente, eles deixaram o material no galpão e a minha empresa ia mudar para aquele endereço. Fomos no posto fiscal estadual e o atendente falou, ah, legal, tá bom, então vai um fiscal lá no galpão de vocês fazer a vistoria. Mas o galpão tá vazio, né? Nós falamos, não, tá com material lá porque nós vamos fazer o beneficiamento para devolver para a empresa que é a dona do material. Aí ele falou, mas como que o material tá lá se vocês não têm a empresa aberta? Mas nós estamos aqui para abrir a empresa. Mas se a tua empresa não está aberta ainda, por que que vocês têm todo esse material lá? O fiscal vai lá visitar o galpão, se o galpão estiver vazio, ele dá autorização para vocês funcionarem como empresa. Se o galpão estiver com material, vocês vão ser autuados por todo o material que estiver ali. Essa mulher de fé que vos fala, não dormi aquela noite. Eu falei, como assim? Deus falou que ia dar uma empresa, ele dá a empresa, agora antes de uma empresa ser aberta, o cara já tá falando que vai me multar pelo material que tá lá. São bobinas de aço que a gente trabalha, que cada bobina pesa de 5 a 8 toneladas. E tinha dezenas de bobinas lá, porque nós iríamos fazer o material para devolver para o nosso cliente, para a empresa que saiu de lá, né? Que seria nosso cliente. Gente, eu nem dormi à noite. Eu falei, o cara tá falando que vai me multar, ele vai me dar multa, eu não tenho empresa, eu não tenho dinheiro, agora eu vou ser multado. Ó, para vocês saberem como Deus é o Deus de Abraão, é o Deus de Daniel, é o Deus de Davi. Naquela semana, isso foi uma terça ou quarta-feira. Na sexta-feira, o meu cunhado, o pastor Aguinaldo, vocês conhecem, ele já pregou na missão, na SESI várias vezes. Ele foi num jantar da Donep. Ele foi ser o preletor desse jantar, que é a Associação de Homens do Evangelho Pleno, né? Homens de Negócio do Evangelho Pleno. Ele foi dar o testemunho dele. Nesse hotel que ele foi, que ele não conhecia as pessoas, ele sentou do lado de um cara. Depois que ele deu a mensagem, o testemunho, ele sentou do lado daquele cara. Ah, tudo bem, prazer e tal, eu sou empresário, você é o que? Eu sou chefe do posto fiscal. De onde? Da Moca, onde eu tenho empresa. Gente, o meu cunhado, pastor, sentou na mesa de jantar do lado do chefe do posto fiscal da Moca. Aí ele falou, nossa, você é chefe do posto fiscal? Eu tenho, olha, meu cunhado tá com uma empresa e vai pegar o fiscal tem que ir lá para liberar o galpão, para eles terem a inscrição estadual, mas já falou que vai multar porque o material tá lá e o galpão tem que estar vazio e tal. Esse chefe do posto fiscal falou, a situação é tão simples de resolver, a empresa que saiu emite uma nota fiscal, põe o CNPJ, põe o endereço, põe o nome da empresa. E na inscrição estadual não põe nada, mas emite a nota de todo o material que está lá de remessa para beneficiamento. Quando o fiscal for lá, vocês apresentam a nota fiscal, sem a inscrição estadual. Quando ele completar a fiscalização e liberar a inscrição estadual, essa empresa emite uma carta de correção, acrescentando a inscrição estadual na nota. E já vai estar tudo regularizado. Gente, uma coisa simples. Era só já ter a nota fiscal lá sem o número da inscrição. O fiscal foi lá, orientado por esse cara que meu cunhado viu no jantar, conferiu a nota, conferiu o material, tudo certo, saiu minha inscrição estadual, saiu tudo certinho, não fomos autuados. Mas ele teve que sentar do lado do chefe do posto fiscal no jantar. Gente, olha que Deus tremendo é o nosso. E foi tudo resolvido, mas só que antes disso, né, a mulher de fé que vos fala passou a noite acordada, sem dormir, chorando, Deus, a empresa que o senhor prometeu, eu não vou conseguir abrir, eu vou ser multado, eu não tenho dinheiro, né? Mas Deus é Deus de milagre, gente, nosso Deus é Deus de milagre. Às vezes a situação precisa piorar para o milagre acontecer, né? Sadraque e Mesaque, eles não foram livres da fornalha, mas Deus esteve com eles, né? Davi não foi livre de ter que enfrentar o gigante, ele teve que enfrentar, mas Deus matou o gigante, né?
Se o seu problema estiver aumentando, querida, saiba de uma coisa, Deus está preparando o teu milagre. Deus está preparando o teu milagre. Se teu problema estiver aumentando, saiba, o milagre está chegando na tua vida. Chegando, pois, versículo 17. Ai, hoje tem muita coisa, né? Que horas são? Nossa, já são quase 9. Chegando, pois, Jesus, no versículo 17, já havia 4 dias que Lázaro estava na sepultura. Mas eu quero deixar uma coisa com relação a esse versículo. Jesus não chega atrasado. Ele chegou 4 dias depois, mas estava dentro do plano dele. Jesus tem a hora certa. Jesus sabe o momento dele agir. Ele não se atrasa. Ele tem a hora certa para que o milagre seja liberado na tua vida. Ele tem a hora certa para que a bênção chegue na tua vida. Ele tem a hora certa para te dar o livramento que você está pedindo. Deus não chega atrasado. Versículo 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Olha, gente, quantas vezes a gente chega para Jesus e fala: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, eu não ia estar com tanta dor. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, eu não ia estar com esse problema. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu problema já tinha sido resolvido. Para de culpar Deus pelos seus problemas. Deus chega na hora certa. Deus é perfeito. Deus tem cuidado de você. Deus age por você. Vamos parar de resmungar. Vamos parar de se lamuriar. Vamos parar de murmurar para Deus. Quantas vezes, irmãs, eu falava para Deus: Deus, o Senhor viu isso, Deus, o Senhor viu aquilo, Deus, o Senhor viu minha luta. Eu não sabia como orar e eu só lamentava para Deus. Hoje a minha oração é diferente porque eu adquiri maturidade espiritual. Hoje a minha oração é de gratidão, é de louvor. Deus, eu te agradeço porque apesar de eu estar enfrentando esse problema, eu declaro a vitória na minha vida. Deus, muito obrigada que minha luta está grande, mas eu sei que maior é o Senhor que está comigo. Eu mudei minha forma de orar. E a Marta aqui, tadinha, ela falou: Senhor, se o Senhor estivesse aqui... Não vamos jogar nossas lamúrias diante de Deus. Esse aqui é um exemplo que a gente não tem que tomar. Vamos declarar nossa vitória, declarar a bênção de Deus das nossas orações. Versículo 23. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei, Jesus, que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia, né? Muitas vezes a gente foca tanto no nosso problema que a gente não vê Jesus na nossa vida. Marta estava lá diante de Jesus. Jesus falou: o teu irmão vai ressuscitar. E ela fala: ah, Jesus, eu sei, mas ele está morto. Eu sei, mas ele está lá, sabe? A gente esquece de focar a nossa resposta, né? A palavra de Deus diz: eleva os meus olhos ao monte, de onde virá o socorro? O meu socorro está no Senhor que criou os céus e a terra. E a Marta estava lá vendo o túmulo, a visão do túmulo não saía de diante dela. E Jesus falou: teu irmão vai ressuscitar. Ela falou: eu sei, no último dia ele vai ressuscitar, mas hoje ele está morto. E às vezes você fica pensando: eu sei, um dia eu vou ter a minha bênção, mas hoje eu estou assim. Começa a declarar bênção sobre a tua vida. Não fica olhando para o teu problema. Olha para a bênção que Jesus vai dar. Amém? Versículo 25. Nossa, tem muita coisa ainda. Eu estou falando rápido, mas é porque tem muita coisa. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morto, viverá. Irmãs, Deus é a nossa vida. Deus é a nossa ressurreição. Ele é a nossa resposta. Nós não precisamos de mais nada. Ele é aquele Deus, é o Deus que nos cura. Ele é o Deus que nos livra da cova, da fornalha, dos gigantes. Deus é a ressurreição e a vida. Versículo 27. Disse-lhe ela: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho do Deus que havia de vir ao mundo. Aprenda a confessar o poder de Deus na sua vida. Isso é tão importante. Aprenda a declarar a glória de Deus na sua vida. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Aprenda a declarar em voz alta.
sabe? Aquilo que você está vivendo hoje, a vitória que você vai receber. Quando eu falei a aula do Gideão, né? Eu falei a tocha acesa e o cesto são a declaração da bênção de Deus na nossa vida, né? E é tão importante aquilo lá que aquilo lá ficou gravado em mim. E eu vou dar um spoiler da próxima aula nossa, quando a mulher do fluxo de sangue, né? Jesus falou, quem me tocou? Ela falou, eu disse para mim mesma, se eu tocar nas vestes dele, eu serei curada. Antes dela tocar e ela ser curada, ela falou para ela, se eu tocar lá, eu vou ser curada. Então aprenda a declarar a tua bênção. Declara para você mesmo a tua bênção. Eu creio no Deus que supre as minhas necessidades. Eu creio no Deus que me abençoa. Eu creio no Deus que vai dar vitória dessa causa. Eu creio que essa pessoa por quem eu intercedo vai ser uma pessoa usada nas mãos de Deus. Eu creio que essa pessoa por quem eu estou orando vai ser salva em nome de Jesus Cristo. Eu já estou vendo ela firme nos caminhos de Jesus. Começa a declarar para Deus. Não fica lamuriando. Declara a tua bênção. Versículo 33. Jesus, pois, quando a viu chorar, nossa, isso aqui, amadas, essa parte eu fico emocionada. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se em espírito e perturbou-se, disse, onde o puseste? E disseram, vem e vê. E Jesus chorou. Gente, se eu tivesse lá, vendo a Marta e a Maria chorando, vendo aquele povo chorando, eu falei, escuta, vamos parar de bobeira aí, porque eu vou ressuscitar ele. Então vocês podem parar com isso, porque eu vou dar vitória para vocês. Só que eu seria até uma insensível, prática e objetiva. Jesus se comoveu com as lágrimas da Marta e da Maria. Jesus viu o coração aflito que elas estavam sofrendo, a aflição do coração delas. Jesus sabia que ele ia dar a vitória, porque ele sabe que ele vai te dar a vitória, mas mesmo assim ele se comoveu com as lágrimas da Marta e da Maria. Mesmo assim, aquelas lágrimas que elas estavam derramando não não passaram desapercebidas para Deus. Jesus chorou com elas. Quantas vezes, irmãs, você deita sozinha e chora? Eu quero te falar que as tuas lágrimas não passam desapercebidas diante de Deus. Jesus sabia, Jesus estava prestes a entregar um milagre, Jesus estava prestes a fazer o sobrenatural, Jesus estava prestes a fazer algo além do que elas poderiam ter imaginado. Mas mesmo assim ele não foi insensível às lágrimas delas. Mesmo assim ele chorou com elas. Então no momento que você está passando por tristeza, no momento que você está passando por luta, no momento que você está passando por solidão, o poder de Deus está se aperfeiçoando na tua fraqueza. A palavra de Deus diz que o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, e ele está sendo sensível à tua dor, e ele está sabendo da tua dor, e ele está fazendo o sobrenatural da tua vida para que esse momento de luta, de dor, de tristeza, seja o momento do aperfeiçoamento do poder dele na tua vida. As tuas lágrimas não são invisíveis diante de Deus. Ele tem colhido o nosso choro, ele tem colhido nossa lágrima, ele tem sentido a aflição da nossa alma. Não pense que você está sozinha, não pense que você está, passando despercebida. Deus está colhendo e Deus vai te dar vitória, porque a palavra de Deus diz, os que semeiam com lágrimas, com júbilo ceifarão. Ele vai dar vitória. Marta e Maria ceifaram o júbilo das lágrimas que elas derramaram. Deus é sensível às suas lágrimas. Deus é sensível à sua dor. No versículo 39, ainda tem coisa, hein? Tem muito mais coisa. Oh. Ah, que texto rico, meu Deus, que texto rico. Cada parte é uma pérola da palavra do Senhor. Versículo 39, disse Jesus, tirai a pedra.
Tem coisas que Jesus faz. O milagre Deus vai fazer. Mas Jesus fala, tirem a pedra. Tem coisa que nós precisamos fazer para que o milagre venha. Jesus está falando, tire a pedra para que eu possa ressuscitar um morto. Você tem que tirar a pedra para que o milagre venha acontecer na tua vida. Deus está falando, tira a pedra. Qual é a pedra que está impedindo esse milagre de acontecer na tua vida? Qual é a tua pedra, irmã, que está impedindo você de florescer diante de Deus? Qual é a tua pedra, irmã, que está impedindo esse milagre de Jesus se manifestar com poder na tua vida? Será que essa pedra é a tua falta de oração? Será que essa pedra é a tua falta de perdão? Será que essa pedra é a tua baixa autoestima? Jesus está falando, tira a pedra que eu quero fazer o milagre. Tira a pedra para que eu possa fazer o sobrenatural acontecer. Eu quero te usar, eu quero manifestar o meu milagre, eu quero te dar vitória, mas tira a pedra. Qual é a pedra que tem impedido o nosso crescimento espiritual? Não é Ele que vai tirar. Quem vai tirar a pedra somos nós. Essa pedra pode ser a tua timidez excessiva. Essa pedra pode ser uma mágoa que você carrega e você não consegue se livrar. Essa pedra pode ser a tua negligência. Essa pedra pode ser, sabe, a tua falta de posicionamento. Jesus está falando, tira a pedra que eu quero te entregar um milagre. Tira a pedra, acorda, eu quero te abençoar, eu quero fazer um milagre, eu quero te usar, mas tira essa pedra que está impedindo o meu mover na tua vida. Eu quero que você pense quais são as pedras que a gente tem colocado que impede o fluir, o mover de Deus nas nossas vidas. Tire a pedra. Versículo 41. Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, que riqueza, meu Deus, que pérola da palavra de Deus, gente, que lição tremenda isso daqui. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Ouvido? Quando foi que Jesus orou pela ressurreição de Lázaro? Jesus não orou pela ressurreição de Lázaro. E por que Jesus falou aqui no versículo 41, graças te dou por me haveres ouvido? Quando Jesus declarou lá no versículo 23 para Maria, disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Quando Jesus afirmou que Lázaro ia ressuscitar, Deus ouviu no céu a afirmação de Jesus. Olha a importância de nós afirmarmos a palavra de Deus na nossa vida. Quando Jesus falou, Marta, o teu irmão há de ressuscitar, Deus ouviu no céu, e lá para frente Jesus falou, te dou graças, ó Pai, por me haveres ouvido. Quando você declara a palavra de Deus sobre a tua vida, Deus ouve e já providencia um milagre. Quando você declara que você é bênção, quando você declara que a bênção vai chegar na tua vida, quando você declara maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo, Deus está ouvindo e já está liberando o teu milagre. Por isso é importante nós declararmos a palavra de Deus. Não vamos chegar para Deus com lamúrias, não precisamos ficar expondo a situação difícil para Deus. Expõe aquilo que Deus prometeu sobre a tua vida. A palavra de Deus diz, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que é que tem te dado esperança? São as promessas que Deus fez para você. Essas promessas que estejam na tua boca, que as promessas de Deus sejam aquilo que está na tua boca. Por isso que a palavra de Deus fala, tudo aquilo que é bom, perfeito, agradável, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Por quê? Porque a boca fala aquilo que o coração está cheio. Quando você ocupa o teu pensamento de coisas boas, a tua boca vai falar coisas boas. Quando a tua boca declara coisas boas, Deus providencia o teu milagre. E Jesus falou, graças te dou, Pai, por me haveres ouvido.
Lá no versículo 23, Jesus havia falado para Marta: o teu irmão vai ressuscitar. Aprende a declarar a bênção sobre a tua vida. Declara a bênção sobre a tua vida, que Deus já libera o teu milagre. Declare que seus problemas estão na completa direção de Deus. Declare que os planos de Deus para você irão se cumprir. Ah, tô terminando, que pena. Tá terminando. Versículo 45. Nossa, hoje eu me estendi. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria, que tinham vindo com Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. As pessoas estavam lá com Marta e com Maria, estavam chorando com elas. E às vezes as pessoas estão olhando para a tua dor e estão falando: não tem jeito, teu caso está perdido, sabe? Mas muitos dos que hoje estão vendo você nas tuas batalhas, nas tuas lutas, eles vão acreditar no poder restaurador de Deus da tua vida. Muitos dos judeus que tinham vindo com Maria para ver ela chorarem, para ver os choros dela, eles viram o sobrenatural de Deus. E eles creram em Deus por causa do milagre na vida delas. Minhas irmãs, a última frase desse texto que eu quero deixar para vocês: que a sua vida seja um testemunho do poder sobrenatural de Deus. E muitos que possam ver aquele milagre que Deus fez na sua vida, venham a crer nele por tua causa. Que você seja um milagre de Deus. Amém? Foi um privilégio estudar esse texto hoje e poder compartilhar com vocês. E tudo isso daí que eu falei, amadas, eu quero que depois vocês possam dar uma pesquisada lá no YouTube. Eu vou amanhã, depois, assim que eu tiver um tempinho, eu vou postar lá no YouTube. E comece a ler de novo, ouve de novo, ouve de novo. Pega esse texto da Bíblia, pega esse capítulo 11 de João e lê de novo. E vai tirando um monte de lição preciosa que possa mudar o nosso coração e a nossa forma de viver. Amém? Um super beijo para vocês. Muito bom estar com vocês hoje, tá? Tchau, queridas. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.